Você já deve ter notado o crescente número de igrejas, templos, cultos das mais diversas crenças e religiões por aí. Parece que a cada esquina tem uma igreja nova, não é mesmo? E isso não é só impressão. De acordo com o último censo do IBGE, realizado em 2022, o Brasil, em 2022, já contava com 579.798 estabelecimentos religiosos. É um número muito alto, né? Só para você ter uma noção do tamanho, da dimensão desse número, aqui no Brasil nós temos mais igrejas do que hospitais e escolas somados juntos. E com isso surge uma grande oportunidade para você, advogado, atuar, com altos honorários sobre o êxito, fácil prospecção, muita demanda, honorários recebidos rapidamente na sua conta e um serviço que muitas vezes você faz sem depender do judiciário. Então vem comigo que hoje eu vou te contar um pouco mais sobre a imunidade tributária religiosa, como você, advogado, pode atuar nesse nicho. Eu vou também te mostrar 2 casos reais, vou te trazer dicas de como cobrar os seus honorários e vou te explicar os erros mais comuns para você evitar. Então vamos lá? E o primeiro passo para a gente entender sobre isso é saber o que é a imunidade tributária religiosa. Então, para isso, a gente vai ler o artigo 150 da Constituição Federal, inciso 4º, a linha B. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Então, esse dispositivo ele basicamente significa que entidades religiosas elas são imunes a impostos. E aqui vale destacar, deixar bem claro que isso se restringe aos impostos. As outras espécies tributárias não têm nenhum limite constitucional para que sejam cobradas dos templos religiosos. Então você pode ver ali uma igreja pagando uma taxa, uma contribuição de melhoria, sem problema algum, certo? E essa imunidade é muito clara, como você leu ali na Constituição. Mas o problema é que tem muitas igrejas que não sabem desse benefício tributário, elas não sabem dessa imunidade e acabam ali pagando impostos que não eram devidos. A gente tem muitas igrejas que recolhem IPTU sobre seus imóveis, ISS sobre seus serviços, ITBI, ITCMD sobre as transmissões de propriedade. Então, com isso, surge a oportunidade de você garantir essa imunidade para as igrejas. E para você atuar com isso, você precisa saber quem pode ou não se beneficiar dessa imunidade. Então, aqui são 3 requisitos que você precisa analisar do seu cliente para ver se ele pode usufruir dessa imunidade. O primeiro deles é prestar ações de assistência social. O segundo é não possuir finalidades lucrativas. E o último é ofertar suas atividades de maneira indistinta ao público vulnerável, sem viés discriminatório. Se cumpridos esses 3 requisitos, em regra, essas entidades, essas igrejas, elas vão ser imunes aos impostos. No entanto, a gente tem algumas decisões jurisprudenciais que precisam ser analisadas com calma. A primeira delas é que o STF decidiu que as lojas maçônicas, a maçonaria, ela não goza dessa imunidade religiosa. A fundamentação dessa decisão é no sentido de que a maçonaria não se trata propriamente de uma religião, estando mais para uma ideologia de vida, e os seus serviços não são praticados indiscriminadamente. A gente tem um exemplo das mulheres que não podem participar da maçonaria. E por isso o STF entendeu que a maçonaria não é imune aos impostos. Outra importante decisão do STF limitou a imunidade sobre impostos para seitas e ideologias satânicas, entendendo que, por contrariar os bons costumes e os preceitos constitucionais, essa religião ela não poderia também gozar da imunidade sobre impostos. Agora, a gente tem uma decisão do STF no sentido contrário. Então, com essa decisão, o STF acabou ampliando a abrangência dessa imunidade sobre impostos também para cemitérios. Então, em regra, os cemitérios também não vão precisar recolher impostos. Além disso, a Corte também decidiu que mesmo imóveis particulares usados com finalidades religiosas, como é o caso dos terreiros,
eles também gozam da imunidade. E isso também se aplica para os bens acessórios, como é o caso ali de um estacionamento de uma igreja. Como ele tem relação com a atividade fim daquela igreja, ele também, em regra, vai ser imune. E por fim, nós também temos diversas decisões no sentido de que imóveis de propriedade da igreja que sejam alugados para terceiros, os valores provenientes do aluguel, eles continuam sendo imunes, desde que eles sejam aplicados nas finalidades essenciais daquela religião. Agora, deixa eu te mostrar 2 casos práticos para você ver e entender como funciona a atuação do advogado nesse tipo de serviço. O primeiro caso que eu separei é de uma igreja no interior do Paraná que em 2018 recebeu por doação um terreno de um de seus fiéis para que fosse construído ali o seu templo e eles desenvolvessem a sua atividade religiosa. E por desconhecer essa regra imunizatória constitucional, essa igreja vinha recolhendo o IPTU sobre esse terreno desde 2018 até 2024, até que um advogado que frequentava essa igreja, ele apresentou essa possibilidade da imunidade e também de recuperar os valores que foram pagos nos últimos 5 anos. Então, esse advogado ele protocolou um pedido administrativo pleiteando o reconhecimento da imunidade e também a restituição dos valores pagos a maior nos últimos 5 anos. Tudo isso foi feito na esfera administrativa e em apenas 5 meses essa igreja ela já recebeu os valores pagos a maior ali nos últimos 5 anos, atualizados pela Selic até a data do pedido. Então, com isso, essa igreja ela recebeu um valor de R$ 10.621,37. E esse primeiro caso, ele mostra uma das atuações mais comuns que a gente tem quando se trata desse serviço, que é justamente um pedido administrativo ali em que você recupera os valores dos últimos 5 anos e reconhece a imunidade para ali para frente aquela igreja deixar de pagar impostos. No entanto, nem sempre é assim. Tem alguns casos, alguns municípios específicos, que eles tentam dificultar essa imunidade, principalmente quando aquela igreja tem um número grande de imóveis, quando esses imóveis são locados para terceiros. Aí pode precisar ir para a esfera judicial. E foi exatamente isso que aconteceu nesse segundo caso que eu vou te mostrar. Esse caso ele aconteceu em Montes Claros, em Minas Gerais, em que uma igreja ela já tinha a sua imunidade tributária reconhecida perante o município. No entanto, quando eles estavam expandindo as suas atividades e locaram um imóvel em outra localidade para abrir ali uma filial, uma nova igreja, essa imunidade ela foi indeferida, eles revogaram essa imunidade e fizeram um lançamento do IPTU sobre esse imóvel alugado. E para tentar evitar essa cobrança e ter que ajuizar uma ação judicial posteriormente, o advogado ele fez um pedido administrativo impugnando aquele lançamento. No entanto, o município decidiu ali administrativamente que por aquele imóvel não ser da propriedade da igreja, deveria incidir IPTU normalmente. Então, com isso, não restou alternativa e eles tiveram que propor uma ação judicial. Então, foi ajuizada uma ação anulatória do débito fiscal, pleiteando ali o reconhecimento da imunidade e afastando, anulando aquele lançamento tributário. E olha só que interessante um trecho dessa decisão. A Constituição Federal prevê a imunidade tributária aos templos de qualquer culto, quanto ao seu patrimônio, renda ou serviços, nos termos do artigo 150, inciso 6º, a linha B. A imunidade é consequência lógica da destinação a que se é dada o objeto da tributação. Assim, o fato do imóvel em questão não ser de propriedade da entidade religiosa não obsta a concessão da referida imunidade, visto comprovado a sua posse direta mediante locação, bem como a sua utilização para fins de realização de atividades de cunho religioso, recurso provido. Ou seja, mesmo que aquele imóvel não seja de propriedade da igreja, a mera posse pela igreja já é suficiente para caracterizar a imunidade tributária religiosa, desde que, obviamente, aquele imóvel esteja sendo utilizado para os fins, para os propósitos religiosos. E aqui vale destacar que o ônus probatório para comprovar que aquele imóvel não estaria sendo utilizado pela igreja para fins religiosos é do ente tributante.
Então, se a igreja ela aluga um imóvel, ela possui uma presunção relativa de que está utilizando aquilo para os fins religiosos, certo? E agora, para responder uma das perguntas que mais aparece por aqui, que é quanto e como cobrar os honorários advocatícios para esse tipo de serviço. Obviamente, isso vai depender muito de cada advogado tem margem para decidir. Também cada estado ele possui a sua própria tabela da OAB, então isso varia muito. Mas para trazer uma média aqui para você dos valores cobrados nesse tipo de ação, a gente tem que geralmente é cobrado um valor inicial que fica entre 500 a R$ 1.000 e também um percentual sobre o êxito econômico. Esse percentual ali varia de 20% até 40% dependendo do caso. Bom, e para você ter segurança de atuar nesse serviço e não cometer erros, eu vou te mostrar aqui os 3 erros mais comuns que a gente vê na prática para você não cometer e ficar blindado contra isso. E o primeiro erro é não se atentar que a imunidade tributária para templos de qualquer culto, ela se restringe aos impostos. Eu já vi muito advogado pleiteando ali uma restituição da taxa de coleta de lixo cobrado da igreja. Você precisa se atentar que essa imunidade ela só se aplica aos impostos. Então é possível sim cobrar taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais sobre essas igrejas. E o segundo erro é em relação ao prazo prescricional de 5 anos. O seu cliente ele só vai poder recuperar aquilo que foi pago a mais nos últimos 5 anos, mesmo que ele esteja pagando esses impostos há mais tempo. Aquilo que ficou atrás dos 5 anos já prescreveu e você não vai poder restituir. E o terceiro erro é não prestar atenção nos requisitos para a imunidade. Você precisa se atentar e conferir se o seu cliente ele tem direito ou não à imunidade, vendo se ele preenche aqueles requisitos. Caso ele não preencha todos os requisitos, ele não vai poder gozar da imunidade. Mas aí você pode orientar o seu cliente para que ele cumpra esses requisitos e a partir dali ele tenha direito à imunidade, certo? Bom, você que chegou até aqui percebeu o potencial de atuar nesse nicho, recuperando e garantindo a imunidade para igrejas. Afinal, você já viu que o número de igrejas cresce a cada ano, então são muitos clientes podendo aproveitar esse serviço, são honorários rápidos sobre o êxito, altos honorários e também um serviço que na maioria das vezes você não vai depender do judiciário. Então não perca essa oportunidade e comece a atuar nesse ramo do tributário. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo e conta nos comentários que outro serviço que você gostaria de ver aqui no canal. Até a próxima!